Normalmente eu não falaria sobre esse tema aqui no canal, porque eu acredito que alguns de vocês já acompanham as batalhas aqui do canal, as batalhas mortais, e sabem muito bem a minha opinião sobre, mas nem todo mundo sabe a minha opinião sobre o sistema de tier. Normalmente eu também não faria um vídeo desses, porque pode acarretar em alguma treta com um certo tipo de pessoa que eu particularmente não quero. E pra ser bem sincero com vocês, eu sou um tipo de pessoa que evita treta desnecessária, principalmente quando é um assunto que não vale a pena. E não é de hoje que eu recebo alguns comentários sobre o porquê eu não uso o sistema de tier, e algumas pessoas até me pedem para eu poder dizer a minha opinião sobre. E antes de eu dar minha opinião sobre o sistema de tier, eu preciso explicar de forma mais clara e resumida e de forma que também dê para todo mundo entender o que é o sistema de tier. Basicamente é um sistema então criado no site Verso Battle Wiki, um site de fãs onde então milhares ou milhões de pessoas usam para poder escalonar personagens ou universos ficcionais. Por exemplo, o Batman ele é classificado no nível de construção, onde dependendo das suas armaduras, a sua classificação pode chegar no nível Sistema Solar. Já o Thor, se você procurar lá, ele é classificado em um nível Galáxia, no nível mais básico, né? Esse sistema de tier classifica então vários personagens e compara eles um com os outros personagens também de várias franquias da ficção também, como quadrinhos, animes, jogos e muito mais. Tudo então se baseando em habilidades, poderes, pelo menos é o que aparenta ser, né? O tier ele vai desde níveis mais baixos, né, até níveis mais altos, como cósmico, e também além disso, cada nível ele representa um grau de força, capacidade, resistência, manipulação da realidade e outros atributos que um personagem pode possuir. Os níveis de poder de sistema de tier, o básico, tá, que resume é o seguinte: níveis iniciais. Eles representam então personagens com habilidades humanas normais, sem habilidades sobrenaturais ou superpoderes. Super-humanos, personagens com habilidades físicas ou mentais que exercem muito as capacidades humanas normais entrelaçadas nessa categoria. Meta-humanos e além. Nessa categoria inclui então personagens com superpoderes como força sobre-humana, velocidade aumentada, camuflagem e assim vai. Planetário e além. Nesse nível, os personagens têm então a capacidade de causar ou resistir a impactos em níveis planetários ou além, como destruir planetas ou manipular estrelas. Cósmico, personagens tão cósmicos que possuem então poderes e que também transcendem a escala planetária e também podem influenciar sistemas solares inteiros, galáxias e também até mesmo realidades alternativas. Abstrato e além. Os níveis mais altos do sistema incluem então entidades abstratas e seres que existem além das leis da física conhecida. Onipotente e além. Esse é o nível mais alto, reservado então para personagens que são então onipotentes, ou seja, então tem um poder ilimitado e também absoluto. Só que não fica só nisso. Em cada camada, seja então essas que eu citei para vocês, cada uma delas tem suas próprias classificações, que eu chamo então de rótulos. Tipo, existe então 5C, 4C, alto 3C, baixo 2C, 1A e assim vai. Várias nomenclaturas. E cara, e o porquê que eu não gosto do sistema de tier e principalmente porquê que eu não uso? Primeiramente que o sistema de tier ele é altamente subjetivo e pode variar de acordo com a interpretação individual da pessoa e dos personagens envolvidos. Além disso, a classificação de personagens de diferentes universos pode ser então complexa e também muito polêmica. Acontece que o sistema de tier ele é usado muito em batalhas e principalmente para comparar personagens ou verso, e isso é o que me deixa mais puto. Por quê? Porque o site Verso Battle Wiki, primeiramente, ele é um site então criado por fãs, onde qualquer pessoa pode entrar lá, criar uma conta, entrar e alterar a classificação do personagem e que tipo de tier ele pode ou não estar. Segundo que, como não sendo então algo oficial, não dá para você se basear em tudo no tier e achar que está correto. Não. Outra coisa é que muitas pessoas usam o sistema de tier achando que está então argumentando algo numa discussão sobre o personagem. E isso, na minha opinião, é um problema, porque você vê que a pessoa não consegue então criar sua própria opinião ou embasamento sobre um determinado assunto. Imagine que eu e você aqui estivéssemos então numa mesa conversando sobre quem venceria, Superman contra Thor. Eu iria te dar todos os argumentos possíveis sobre, o porquê que eu acho que o Thor venceria.
eu diria que o Thor teria poderes muito mais vantajosos que o Superman, que ele teria vantagens mais efetivas que o Superman, não tem tantas fraquezas comparado ao Superman, e assim vai muitos outros argumentos. Eu te mostro também vários outros pontos de argumentos construídos do porquê eu acho que o Thor venceria. Mas você chega para mim e fala: não, Thiago, eu discordo. Eu acho que o Superman venceria porque ele é um sistema solar buster. Tipo, o que eu falaria pra você, cara? Eu tenho um trabalho todo para poder criar um motivo, um porquê, né? Tudo bem construído do porquê que o Thor venceria, e você só chega pra mim e fala: não, o Superman venceria porque ele é 4B. Cara, não dá, tá ligado? Não dá. E tipo, eu não me importo se vocês usam ou não o sistema de tier. Tudo bem se vocês usarem, tranquilo. O que eu prezo muito nas batalhas é que vocês tentam suas próprias opiniões, as suas próprias conclusões de quem venceria. Não se agarre a um sistema de tier achando que só porque um personagem ele é tier 1 ou tier 1A que ele vence o outro personagem que é tier mais baixo. Mano, isso não existe. E o que eu vejo muito é que muitas pessoas se agarram na opinião de terceiros. Ah não, fulano falou no vídeo que tal personagem vence, então ele vence. E eu vou usar a mesma opinião dele. Jovens, isso não faz sentido. Tem seus próprios pensamentos, tem então suas próprias ideias, cria suas próprias perspectivas sobre o assunto, pois só assim vocês vão evoluir no pensamento num debate e também vão evoluir também em um pensamento de vida cotidiana sua real. E é por isso que eu sempre falo nos vídeos, se vocês concordam ou discordam do resultado, comenta aí. Só porque eu disse que um tal personagem vence, não quer dizer que eu tenho a verdade absoluta. Não, para falar a verdade, quem sou eu para falar que um tal personagem vence? Eu apenas junto o meu conhecimento sobre os personagens, dou aquela pesquisada, crio uma análise do que poderia acontecer e o resultado ele sai, se baseado então na minha opinião. Algumas pessoas vão concordar, outras não. E isso é normal, jovens. Pessoas têm opiniões diferentes, normal. O que não é normal é a pessoa ver um duelo, por exemplo, Jean Grey contra Ravena, e achar que só porque a Ravena vence, o outro lado ele é fanboy, ou o outro lado não sabe de nada. Mano, que pensamento é esse, jovens? Que pensamento é esse, tá ligado? Evolui e aprenda a conviver com opiniões de outras pessoas que não seja igual à sua. É legal você ver as pessoas terem a mesma opinião que você. Sim, é. Porque você consegue saber de coisas que você nem pensou. Mas também é mais legal ainda você ver opiniões de pessoas que não sejam igual à sua e descobrir que o que você pensou pode estar errado ou mesmo também não foi tão aprofundado quanto da outra pessoa. E cara, isso é muito legal, você vê que mesmo a pessoa tendo então uma opinião diferente da sua, se você tiver no mínimo um entendimento, um mínimo de não ser fanboy ou um hate de um personagem ou um verso, você vai conseguir entender a opinião da outra pessoa. E aí que vem a pergunta desse vídeo: por que eu não uso o sistema de tier? Eu particularmente tenho então minhas próprias regras comigo mesmo, tá? E forma de analisar uma luta. Primeiramente, eu não gosto de rotular personagem. Eu não gosto de rótulos, tá? E isso não é só para personagens, mas como também para pessoas também. Outra coisa é, na minha opinião, como eu vejo o sistema de tier, ele categoriza um personagem e coloca ele numa prateleira, onde então, dependendo onde ele está, ele não pode vencer ou perder para um tal personagem mais ou menos poderoso que ele. Por exemplo, por que um personagem planetário ele não pode derrotar um personagem que ele é universal? Por que um personagem que ele é multiversal ele não pode derrotar um personagem que é transcendente? Todas essas questões que é totalmente contraditórias, erradas, rotuladas e também fácil de ser refutadas. E cara, a gente vê isso em qualquer história ficcional, da ficção, óbvio, né? Quadrinhos, animes, mangás, livros e assim vai. Não importa se o personagem ele tem um poder maior, que ele vai ter 100% de garantia de vencer uma luta. Por exemplo, a HQ Desafio do Thanos, Infinito do Thanos, né? O Thanos ele vai atrás da Joia do Infinito. Cada uma das joias estão com uma determinada pessoa. Uma pessoa ela é inteligente, outra ela é forte, outra ela é rápida. Thanos, sabendo que cada uma dessas pessoas tem as suas próprias vantagens, ele usa o que? A sua inteligência para poder derrotar essas pessoas e conseguir as joias. Tipo, o Grão-Mestre, ele viu o cara que ele era mais inteligente e perspicaz do que o Thanos. O que o Thanos fez? Ele usou uma armadura para ter vantagem sobre o Grão-Mestre, além de também trapacear na luta. Outro exemplo foi que o Thanos chegou a lutar contra o campeão, que estava então com a Joia do Poder. O Thanos sabia que ele era mais fraco e o que ele fez? Usou então sua velocidade e também inteligência para poder vencer o campeão e conseguir a joia.
E cara, a gente pode expandir isso para várias outras lutas que acontecem ou que aconteceram. Batman contra Superman, o Batman ele tem todas as suas desvantagens se comparado ao Superman. Mas o que faz o Batman ser superior ao Superman? A sua inteligência. O único poder é a sua inteligência. Os X-Men, existem diversos mutantes poderosos e mutantes não tão poderosos assim também. Mutantes não tão poderosos já venceram os mais poderosos. Quem nasceu lá na minha época, nos anos 90, né? Aprendeu que todas as lutas de personagens também têm suas vantagens e desvantagens. Pokémon, por exemplo, nos ensinou então muito bem isso. O Pokémon de fogo, apesar dele ser poderoso, ele tem essa desvantagem contra Pokémon de água. O Pokémon de pedra, apesar dele ser resistente, ele tem desvantagem contra Pokémon de grama. Tudo é como se fosse um RPG. Não importa se um personagem ele é brabo na luta. Se ele tiver alguma desvantagem ou fraqueza que possa ser explorada, ele sim tem grande chance de perder. Qualquer jogo de RPG ensina isso pra gente, cara. Dungeons Dragon, Dragon's Dogma, Elden Ring, Dark Souls, Baldur's Gate agora. Acontece que nas próprias histórias ela nos mostra isso. Personagens que têm um poder grande já foram derrotados. E por que esses personagens com poder mais elevados não poderiam perder numa luta contra outros personagens de outros universos? E esse que é o meu questionamento. É esse que é o meu questionamento das próprias pessoas que usam tier para falar que um personagem X tem um tier maior, que ele sempre vai vencer um personagem X que tem um tier menor. E se esse personagem que tem um poder maior, poder grande, se ele tiver uma fraqueza, uma desvantagem a ser explorada, ele sim pode sim ser derrotado, principalmente se ele já foi derrotado na história. Qual é a minha forma de analisar? Primeiramente, poderes e habilidades, força, velocidade, resistência, inteligência, equipamentos, caso o personagem ele tenha, fraquezas, vantagens e desvantagens, cosmologia, dependendo do personagem, e feitos. Tudo isso e mais algumas outras coisas, eu coloco tudo numa peneira e analiso quem poderia vencer numa luta. Muitas vezes pode ser que o resultado não seja o que você possa esperar. Outras, o resultado ele possa parecer óbvio, mas a verdade é que essa minha análise, essa minha forma de analisar não é a correta. A forma de analisar usando tier também não é a correta. Nenhuma forma de analisar é correta. Não existe uma forma correta de analisar. Existem pessoas que usam formas de matemática para poder analisar, teorias, especulações e muitas outras formas. E sabe por quê? Porque todas as pessoas têm suas próprias formas e maneiras de analisar uma luta, seja então usando tier ou não. Cada um tem a sua própria forma. Eu não quero que vocês entendam o que eu disse nesse vídeo. Não é para vocês não usarem tier. Não. Use tier se você acha que você se sente bem em usar. Use se você acha que é mais fácil para você comparar personagens. O que eu peço para vocês é terem suas próprias opiniões, sem se basear em opiniões de terceiros e achar que vocês estão criando suas próprias opiniões. Porque o que vemos na internet hoje em dia são muitas pessoas dizendo que tem uma opinião, mas que todo mundo não sabe é que ela está então dando Ctrl+C e Ctrl+V na opinião de uma outra pessoa. Eu acompanho vários canais de batalhas que fazem batalhas, muitos deles analisam de forma diferente, muitos deles têm opinião diferente das minhas opiniões também, e muitos deles também me ensinam muita coisa sobre o que eu poderia mudar nas minhas batalhas, e vocês também me ajudam demais nos comentários, dando então as suas opiniões de vocês, né, em uma determinada então luta ou um outro assunto também. E 90% das coisas eu mudei de opinião, graças então a vocês nos comentários. Eu espero que entendam o que o sistema de tier ele se propõe. E o que o próprio sistema de tier se propõe também às pessoas de não ter uma opinião formada, embasada em si, mas sim só servir como influência para achar que está criando uma opinião, mas na verdade está só confundindo a cabeça ainda mais da pessoa, muito mais da pessoa. E além do mais, você não vai ver ninguém numa roda de conversa, num debate, a pessoa usar um sistema de tier numa conversa. Você não vai ver isso. Você vai ver pessoas conversando de uma forma informal, algo que ninguém vai usar isso, cara. Mas comenta aqui, você usa tier em batalhas? Não usa? Você acha que é certo? Você acha que não é certo? Comenta que quero saber a sua opinião.